Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve em mais um podcast Klabin Invest. Eu sou Yolanda Fordeloni e nesse episódio nós vamos falar de um assunto que não pode ser ignorado na hora que a gente considera a compra de uma ação. É o valuation. Pode ser que você ainda não tenha muita familiaridade com essa palavra que vem do inglês, mas com certeza em algum momento vai cruzar com ela por aí. Em bom português, valuation significa avaliação de empresas e nada mais é do que o processo de estimar o valor real de uma companhia. Isso é muito importante quando a gente pensa em comprar um ativo, mas também quer saber antes se ele está sendo negociado por um preço justo, levando em consideração o valor geral da empresa. É o famoso vale quanto custa? Para nos ajudar a entender o que um bom valuation precisa ter e como torná-lo um aliado de quem investe, estamos com um convidado muito especial que literalmente dá aula sobre o assunto. Seja bem-vindo, Bruno Konishi, que é professor de Finanças Corporativas na PUC do Rio de Janeiro e sócio da BRZ Investimentos. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para essa conversa. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, agora no início do podcast eu dei uma breve explicação do que é valuation, mas, claro, vale o reforço. Me explica o que é essa análise de empresas e como é que você faz essa avaliação? Num processo de compra e venda de um ativo, é fundamental o processo de definição do preço, né, que tem como objetivo identificar se aquele ativo está caro ou barato. No final das contas, acho que é o que o analista quer saber. E o processo de valuation é justamente um exercício para atribuição de valor a um ativo, né? E a gente pode dividir esse processo em dois tipos de análise, basicamente, que a gente chama de análise técnica, que é uma análise que tem como foco a busca por padrões e tendências, utilizando gráficos em especial, né? E uma análise fundamentalista, que tem como foco os fundamentos e as perspectivas, tanto financeiras quanto operacionais das empresas. Falando mais especificamente sobre a análise fundamentalista, a gente tem duas metodologias que são mais empregadas no mercado. A metodologia do fluxo de caixa descontado e a análise de múltiplos, né? Ambas muito utilizadas para análise de ações. E ambas análises que acabam conhecendo a fundo, né, o dia a dia das empresas, acabam tendo que entrar ali no balanço das companhias. Agora que você tocou em termos mais técnicos, acho que cabe uma nova explicação. O que são esses métodos de fluxo de caixa descontado e múltiplos? Como é que eles funcionam? A análise do fluxo de caixa, ela tem como objetivo estimar o valor intrínseco do negócio, né? Só para explicar também um pouco o que é valor intrínseco. Valor intrínseco é um valor que não deriva necessariamente das transações de mercado, mas sim da análise daquele ativo, por si só. E ela é baseada nas projeções dos resultados daquela companhia. Então, você atribui o valor com base na geração de fluxo de caixa daquele ativo ao longo do tempo. É uma análise prospectiva. A análise de múltiplo, você relaciona preço, né, o preço da ação ou o valor, em relação a indicadores financeiros ou operacionais da companhia, como, por exemplo, a receita, o lucro, o EBITDA, né? A geração de dividendos que a pessoa física acaba olhando bastante, né? Certamente. Eu vou até falar um pouco sobre os múltiplos que são mais utilizados, mas você tem diferentes múltiplos e a gente pode dividi-los em dois grupos também, tá? Existem os múltiplos em relação a preço. Quando a gente fala de preço, a gente fala do preço da ação. E lembrando que a ação é capital próprio, é o que cabe aos acionistas da companhia. Ou múltiplos em relação ao valor da firma, ou em inglês, enterprise value, né? É o valor que cabe tanto aos acionistas quanto aos credores da companhia, né? Então, a companhia ela tem duas formas de financiar, ou via capital próprio, ou via capital de terceiros, né? Equity ou dívida. No caso do preço, a gente está falando de acionistas, capital próprio. No caso de enterprise value ou valor da firma, a gente está falando do valor dos acionistas mais o valor da dívida líquida, somatório dos dois. Então, nós temos múltiplos tanto de preço quanto de enterprise value, né? São as duas categorias. E aí vale destacar dois múltiplos que são muito empregados, né, no mercado, que é o múltiplo preço-lucro
e o Enterprise Value EBITDA. O que eles significam? Falando primeiro do preço-lucro, né? O preço-lucro, ele relaciona o preço da ação ao lucro anual da companhia. Então, quando eu falo que tem uma empresa tem um preço-lucro de 10 vezes, basicamente o preço equivale a 10 lucros anuais. Sendo que essa análise, em geral, esse múltiplo ele é feito com base na projeção do lucro e não com base no histórico, né? Quando a gente fala de Enterprise Value EBITDA, é a mesma lógica, né? Eu relaciono o Enterprise Value, que, como eu disse, é o valor que cabe aos acionistas e aos credores, em relação ao EBITDA, que é uma medida de geração de caixa da companhia, né? EBITDA significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ou então lucro antes dos impostos, tributos, depreciação e amortização. Então, basicamente, é uma medida em que eu relaciono o valor da firma com a geração de caixa dela anual. Bruno, até aqui deu para entender muito bem o que é o conceito do múltiplo, mas cabe um exemplo prático. Sai o resultado, sai o número ali da conta, o que a pessoa faz? Qual que é o cuidado na análise desse número? Um cuidado que a gente tem que ter ao analisar o múltiplo é de não fazer uma relação direta e simplista, né? E, digamos assim, não olhar o todo. Vou dar um exemplo do múltiplo preço-lucro, mas ele é aplicável a outros casos, né? Se eu tiver uma empresa A tem um preço-lucro de 5 e uma empresa B que tem um preço-lucro de 10, digamos, a conclusão óbvia seria a empresa de preço-lucro 5 ela é mais barata do que a empresa preço-lucro 10, pelo fato de que o preço dela reflete 5 vezes o lucro ano, eu estaria pagando mais barato. Tem que ser observado que pode ser, como esse múltiplo ele deriva de um preço de mercado, pode ser que os investidores estão pagando menos por essa empresa porque enxergam que as perspectivas delas são piores do que a empresa B, né, que tem um múltiplo maior. Então, se por um lado a relação indica que ela está barata, por outro lado, quando você sai da análise exclusiva do múltiplo, tem outros fatores que precisam ser avaliados para uma tomada de decisão. Então, só ter esse cuidado, né? E por isso que eu reforço, as metodologias elas têm limitações, e o ideal é que você faça uma análise abrangente, né? Não só do ponto de vista de usar um múltiplo, mas outros, mais do que um múltiplo, e de utilizar outras metodologias de forma complementar e outros aspectos, né? Ou seja, o número é super importante, mas o melhor é entender como é que se chegou nele, né? Exatamente. É importante entender como aqui no caso, né, aquele múltiplo foi estimado, e como eu falei, né, tentar fazer uma análise de forma mais ampla. E falando de análises de formas mais amplas, né, como você mencionou, quando a gente está falando de preço-alvo, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo como é que se chegou naquele resultado. A gente estava comentando há pouco, é importante também olhar as premissas, né, nesse caso? Com certeza. Em geral, as pessoas elas comparam aquelas que de certa forma se utilizam de diferentes análises, relatórios, né, para concluir e tomar uma decisão, acabam olhando muito o resultado, né? Vou dar uma olhada na diferença entre os preços-alvo ou os múltiplos, mas é importante, é fundamental também você entender quais foram as premissas que basearam aquele estudo e avaliar se você está de acordo ou não. Então, eventualmente, um estudo está considerando uma perspectiva de crescimento muito maior, mas a sua visão é um pouco diferente daquilo. Então, quando vocês forem fazer uma análise comparativa, considerem, obviamente, os resultados, mas também façam uma análise das premissas e das teses que estão por trás daquele estudo. Em especial quando a gente fala de projeções de fluxo de caixa, que tem um prazo mais longo, e que exigem, né, demandam aí a definição de cenários. Bruno, a gente acabou entrando em alguns termos que são um pouco técnicos, são muito utilizados por analistas, né, na hora de avaliar uma empresa, só que para a pessoa física pode parecer um pouco distante, a ponto dela ficar um pouco confusa. O que é melhor, né? Olhar o fluxo de caixa descontado ou os múltiplos? E aí eu queria que você comentasse as vantagens e desvantagens de usar uma metodologia ou outra. As metodologias, todas elas têm limitações. Então, o mais adequado é você fazer uma análise com base no fluxo de caixa, né, em que você tem a possibilidade de estimar, você estima o valor intrínseco
fazer uma análise com base em múltiplos, e aí vale a pena você olhar não necessariamente só um tipo de múltiplo, e outros indicadores também, de modo a complementar, né, a sua visão e ajudar na tomada de decisão. Quando a gente olha especificamente fluxo de caixa e múltiplo, né, o fluxo de caixa ele tem a vantagem justamente de você conseguir estimar um valor dissociado do valor de mercado. Por outro lado, é uma análise mais complexa que demanda um conhecimento maior, um nível de dedicação de tempo maior e suscetível a erros, dado que ela tem, quando você vai montar um modelo, né, pelo fato do modelo ser complexo, você tem que ter uma familiaridade, uma prática, um conhecimento maior para que você tenha um resultado adequado. Quando a gente fala de múltiplos, é uma análise mais, digamos assim, prática, direta. Por outro lado, menos abrangente e é uma análise comparativa. Quando você fala em análise comparativa, ou seja, a pessoa pega o múltiplo e acaba comparando com outras empresas do mesmo setor. Exatamente. O ideal é que seja comparado com empresas do mesmo setor, mas eventualmente o analista, o investidor, ele pode comparar com negócios de outros setores também. E, Bruno, a pessoa pega pronto esses números ou ela tem que calcular? Hoje em dia existe ferramenta que já faz valuation, enfim. Como é que você pode dar algum guia para quem está ouvindo a gente? Hoje tem muita informação disponível, tanto análises já elaboradas, prontas, que, por exemplo, as corretoras oferecem para os investidores, quanto também ferramentas, né? Sendo que as ferramentas muitas vezes acabam tendo um custo, mas você tem as duas opções. Então, hoje, não necessariamente a pessoa física ela precisa fazer esses cálculos, né? Ela pode dispor e usar diferentes fontes, diferentes analistas, ou eventualmente contratar uma ferramenta para obter essas informações, analisar e tomar uma decisão. Muito bem. E quando a pessoa vai mergulhar no assunto investimento e no assunto análise, ela acaba se deparando com outros termos que são bem comuns, o de valor justo e o de preço-alvo, que têm significados completamente diferentes. O valor justo está mais atrelado ao valor do negócio em si, o preço-alvo é sobre o potencial, mas fica meio etéreo, né? Será que é possível, né, você saber de fato quanto que vale aquele negócio que você está comprando? É possível? Então, quando a gente fala nesse sentido, né, de valor justo, da gente tentar ter conforto sobre o valor que foi estimado, é importante destacar o seguinte, né? O mercado ele tem ineficiências. Ineficiências, e aí eu vou citar 2 pontos importantes aqui, que é a assimetria de informação e o segundo ponto são as variações na liquidez, né? Então, eventualmente, você pode estar num momento que existe uma força compradora maior que empurra o preço para cima e vice-versa, né? Então, um ponto importante, assim, quero ter o conforto de que o valor daquele negócio ele foi estimado adequadamente, né? E aí comparar isso com o valor de mercado para saber se está caro ou barato. Você falou de preço-alvo, né? Preço-alvo é exatamente esse exercício, tentar estimar qual que é o valor alvo daquele ativo que está sendo negociado a mercado a um preço diferente. Nesse sentido, acho que um ponto importante é o exercício de fluxo de caixa. Você consegue estimar o valor intrínseco. E aí, quando eu falo exercício de fluxo de caixa, não necessariamente a pessoa física vai precisar fazer um modelo. Ela pode justamente utilizar estimativas de diferentes analistas e concluir a respeito disso. E também complementar essa avaliação de fluxo de caixa com base em outras metodologias. Aí, múltiplo é uma delas, muito útil, né? Então, é comum que você faça uma estimativa de fluxo de caixa que compare com múltiplos, né? E com análises complementares. Então, basicamente isso. Bruno, quando a gente fala em investimento, tem algo muito importante de ser analisado também, que é o risco. E aí eu queria te perguntar, como é que os fatores de risco acabam influenciando na avaliação das empresas e se tem diferença entre setores, pontos muito específicos, como no caso do papel e celulose, enfim, o que você acha disso? Quando a gente fala de risco, né, e aí mais especificamente no contexto que você perguntou, Yolanda, que é da pessoa física fazendo análise para uma tomada de decisão, acho que um ponto muito importante é a análise da fonte da informação. Hoje a gente tem muita informação disponível, mas acho que a ideia é tentar obter informação de qualidade. E aí, quando você obtém informação diretamente com a companhia, é diferente de você pegar de um terceiro. Quando você pega de um terceiro, é importante avaliar a fonte, avaliar, por exemplo, se é um analista, né? Qual que é a experiência daquele analista.
Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto, quando a gente entra mais especificamente na análise de investimento, é você se municiar de um conjunto de informações. Então, como eu falei, né, as metodologias elas têm limitações, os cálculos por si só eles têm um nível de subjetividade. Então, você utilizar diferentes fontes que sejam confiáveis, diferentes metodologias, como, por exemplo, eu falei, vou considerar um estudo com base no fluxo de caixa, análise de múltiplos e análises complementares, que podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas, isso, de certa forma, aumenta a chance de você tomar uma decisão corretamente, ter uma conclusão de forma adequada. O terceiro ponto, e aí indo mais para a parte de acompanhamento daquele ativo, uma vez que você tomou a decisão de investir, ou eventualmente até antes do investimento, caso você queira monitorar o comportamento daquele ativo antes de tomar a decisão, é você identificar quais são os principais fatores que impactam, né, aquele negócio. E aí monitorar esses fatores, assim como a resposta daquele ativo a variações, né. E aí, no caso da Klabin especificamente, vou citar aqui 3 pontos que são importantes, né? O nível de preço de papel e celulose, dado que é um preço que é definido não só localmente, mas de forma global. O segundo ponto é a variação cambial, dado que é uma empresa que tem exportações de forma relevante. E o terceiro ponto é tentar entender aspectos específicos que impactam a demanda. Vou dar um exemplo. Agora, durante a pandemia, o e-commerce tem apresentado um resultado muito positivo. Isso tem impactos do ponto de vista de demanda por embalagens, consequentemente vai afetar empresas do setor de papel e celulose, como é o caso da Klabin. Inclusive, Bruno, a gente já comentou sobre diversos fatores aqui em muitos podcasts do Klabin Invest, fatores esses que influenciam no negócio da empresa. Então, tendência de consumo, mudança de preço de celulose no mercado internacional. Então, se você quer entender mais especificamente sobre o negócio da Klabin, é só acessar os outros episódios. Mas, falando dessa diferença setorial que você comentou em relação aos fatores de risco, existe outra diferença que é a de múltiplos. Eu queria te perguntar, quando você analisa uma empresa de determinado setor, por exemplo, mineração, tem uma tendência a alguns indicadores terem maior peso, você olhar com maior carinho, em outros setores esses mesmos indicadores não são tão importantes? Existe essa diferença? Existe sim. Determinados setores usam mais um múltiplo do que outro, e a depender também do objetivo da análise, isso também afeta qual múltiplo a ser utilizado. Vou usar como exemplo aqui os múltiplos que eu mencionei antes, né? Por exemplo, no caso de preço-lucro é um múltiplo em que você tem... O lucro é um indicador muito volátil. Ele acaba sendo impactado, por exemplo, pela estrutura de capital da companhia e se a companhia tem exposição cambial, pelo resultado decorrente da variação cambial. Então, quando você, no caso de Klabin, por exemplo, é comum você usar o múltiplo de valor da firma, Enterprise Value, EBITDA, né? Porque o EBITDA ele é uma linha que está antes do resultado financeiro da variação cambial. É uma linha que, dentro do resultado, que é uma proxy da geração de caixa operacional, né? Então, em empresas que têm, de certa forma, a variação tem exposição cambial, você acaba utilizando mais o múltiplo de EBITDA. É o mesmo caso, por exemplo, da mineração que você falou. Então, de fato, tem uma relação com o setor. E quando eu falo de objetivo, tem uma relação também com... Se você está buscando um investimento com foco mais em renda, você vai olhar determinados indicadores. O indicador que eu não citei aqui, mas que é muito usado nesse caso, é o dividend yield, né? Basicamente, quanto que você recebe de dividendos em relação ao preço que você pagou por aquela ação. Enquanto quando você quer fazer um investimento mais focado em valorização daquele ativo, a análise é com base em outros indicadores, né? E você tem também hoje, nesse contexto de empresas, de startups ou empresas de alto crescimento, mas que ainda não atingiram o seu break-even, seja do ponto de vista de geração de caixa, seja do ponto de vista de lucratividade, o uso de múltiplos, como, por exemplo, múltiplos de receita, né, em que você tenta
definir valor e preço com base na receita e não com base no lucro ou no EBITDA, porque muitas dessas empresas ainda não têm um resultado positivo. Então, você analisar, se você for fazer um cálculo de um múltiplo preço-lucro para uma empresa que tem resultado negativo, essa informação ela vai ser pouco útil. E até, eventualmente, múltiplos alternativos, como é o caso, por exemplo, do múltiplo enterprise value, o valor da firma, né, o valor da firma sobre o número de usuários, ou users, né, uma outra métrica também utilizada para empresas de alto crescimento, que ainda não tem lucro, mas que, de certa forma, existe uma perspectiva de que futuramente tenham resultados muito positivos. O negócio é conhecer a empresa antes de investir, né? Exatamente. Eu acho que o conhecimento da empresa, do setor que ela atua, e aí a busca por informações a respeito daquela companhia, então o investidor que tem eventualmente interesse em Klabin, ele vai começar a buscar informações sobre o setor de papel e celulose, vai começar a buscar informações de análises realizadas sobre a companhia, e nessas análises vai ter familiaridade com quais são os principais indicadores do setor, e com isso vai aumentando o conhecimento a respeito daquele ativo, daquele setor, e conseguindo ter digamos assim, um rol de informações que ajude ele na tomada de decisão. Bruno, muito obrigada por ter saído da sala de aula e vindo aqui dar uma aula sobre valuation, uma verdadeira explicação completa de como isso funciona na prática e que com certeza vai ser útil para quem está ouvindo a gente. Eu que agradeço pelo convite, Yolanda. Espero poder ter contribuído. Eu acho que o processo de análise não é algo simples, é algo complexo, mas hoje, como eu falei, existe muita informação disponível, né? Então acho que um dos pontos principais é, além de, obviamente, buscar o conhecimento, escolher adequadamente informações de qualidade. Eu acho que a mensagem, do ponto de vista da análise, é sempre fazer uma avaliação, uma análise abrangente, com diferentes metodologias, com diferentes fontes, né, em que haja conforto, com informação de qualidade, e ter uma visão crítica. Acho que esse é um ponto fundamental para que a decisão a ser tomada seja adequada. Bem lembrado, Bruno. E infelizmente a nossa conversa chega ao fim, mas você que está ouvindo já anotou a dica, né? Defina a sua metodologia e siga em frente com o valuation, porque ele é muito importante para quem quer ficar por dentro do mercado e selecionar boas oportunidades na hora de comprar uma ação. Continue com o Klabin Invest, aproveitando nossos vídeos no canal da Klabin no YouTube e até o nosso próximo podcast aqui no Spotify. Tchau, tchau. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.